Mais um Tokudok no ar, mais um Tokudok daqueles especiais que eu adoro fazer, adoro trazer para vocês, para que vocês conheçam melhor a cultura pop japonesa inserida na cultura pop BR. Está aqui ao lado do meu amigo Alexandre Nagado. Alexandre Nagado que, cara, você não conhece essa pessoa, esse nome, você está parado no tempo. Alexandre Nagado, vou te falar só um nome aqui da revista Herói. Então agora que eu falei Herói, você lembrou, né? Esse cara escreveu para Herói e muito, né? Foi um bom tempo, sim. Ó. Tava no número 1 da revista, atravessei a maior parte das versões, das modificações e mutações da Herói, e é uma lembrança muito querida até hoje. A Herói marcou muitas gerações. Eu tô aqui, eu sou filhote da Herói. Eu sempre falei que a Herói é o criador, eu sou criatura. Mas tá bom, você não nasceu ali na Herói. A gente... Vamos voltar lá pra trás? Porque assim, quem é Alexandre Nagado? Como começou? Como conheceu o Tokusatsu? Qual é a imersão na cultura pop japonesa? Começou, eu era garotinho, tinha 5, 6 anos, estava no prézinho. Eu adorava assistir Ultraman, Ultra Seven, Esper, Robô Gigante, Vingadores do Espaço. Desde aquela época eu queria desenhar as histórias dos heróis, queria inventar os heróis, inventava monstros, né? Meio assim, procurava memorizar a ordem dos episódios. Naquela época a gente não tinha revista informativa, não tinha guia, então às vezes fazia umas anotações ou eu ia de memória mesmo. Então eu sabia que quando tinha um determinado episódio, no seguinte vinha outro, eu ia começando a montar uma sequência, né? Então, sei lá, alguns episódios marcavam. Claro, no Regresso de Ultraman tinha o episódio que morre a namorada e o cunhado do herói do Hideki Go. Eu sabia que no seguinte o Ayato e o Dan Morbosh iam aparecer para salvar o dia. E eu ficava com o coração na mão porque a menina tem uma morte horrível. Quando entrava em cena o Ultraman, eu já aumentava o volume da televisão, que eu queria ouvir no volume máximo as músicas tocando em sequência. Então era uma coisa que me deixava grudado na frente da TV. E marcou a vida, né? Porque isso, sim, quando criança... Era diferente das séries americanas porque era muito mais intenso. Então era uma progressão diferente das séries americanas. Então, mas aí essas séries te influenciaram como? Qual foi o primeiro passo? Depois que assistir, se apaixonar por essas séries, qual que é o primeiro passo para entrar na parte de transformar isso em trabalho, transformar isso em arte? Tá, então, eu gostava de desenhar, desenhava desde pequenininho. E eu ficava desenhando super-heróis, uniformes, armaduras, monstros, né? Quando eu fiz 15 anos, eu fui estudar desenho numa escola de desenho mesmo. Com 2 anos que eu estava lá estudando, eu comecei a fazer trabalhos para jornaizinhos de imprensa sindical. Era sindicato patronal, já como profissional. Eu desenhava e recebia. Então era uma coisa, um início da vida profissional. Mas o que eu queria fazer mesmo eram quadrinhos. E o mercado na época era um pouco melhor do que hoje em dia. E foi quando apareceu o Jaspion Changeman na TV. A primeira vez que eu vi Jaspion Changeman foi em fita VHS, aquela curiosidade, né? De imediato eu comparei. Ah, mas não é assim, é meio palhaçada, meio... Como todos da sua geração falam a mesma coisa. Houve uma comparação, como hoje é comparado com essas séries com as coisas mais novas também. Sim, sim. Todo mundo fica velho um dia, é confronto de gerações, é verdade. Só que eu percebi que tinha uma dinâmica diferente. Tipo aquelas séries que eu via quando era criança, mas é diferente. E eu comecei a acompanhar, comecei a achar muito divertido. Quando teve quadrinhos do Jaspion Changeman pela editora Ebal, eu fui me informar quem que fazia, quem produzia. Aí eu cheguei no endereço, entrei em contato. Olha, eu quero fazer quadrinhos, eu quero trabalhar na revista de quadrinhos do Jaspion Changeman. Como é que eu faço? Aí me indicaram para falar na Alien, que é a empresa que estava representando, fazendo os contatos comerciais. Fiz um teste, criei uma historinha, né, do Jaspion. Eles acharam que meu desenho não estava bom, mas que o roteiro dava para conversar. Então minha estreia, eu tinha 19 anos quando eu escrevi um roteiro para o Flashman, que foi publicado. Esse primeiro roteiro que você apresentou não foi publicado? Não, o primeiro de teste não. Porque quem ia fazer o Jaspion estava decidido, era o Rodrigo. Já estava decidido. Mas eu peguei quase todos os outros personagens. Então eu fiz roteiro para o Flashman, Changeman, Maskman, depois eu fiz o Gogol Porque 5. Porque o Flashman teve... A primeira história do Flashman é tua, então? Que saiu no Jaspion número 1, sim. Olha isso. Eu fiz 3 histórias só. Depois mais 3 de Maskman, mais 3 de Changeman. Aquela lambança do Gogol 5 com o robô do Flashman não é tua não, né? Não teve nada a ver comigo. O primeiro gibi do Gogol 5 foi roteiro meu, desenho do Roberto Martins. Depois eu fiz o Charivan e o Machine Man, que era uma história com participação do Charivan. Crossovers, só aconteceram esses crossovers nas séries nunca. Só nos gibis brasileiros mesmo que aconteceram esses crossovers, né?
Hoje em dia seria comum. E como é que era essa liberação? Tipo, pra eles tudo bem? Ninguém falava nada? Assim, no caso, os da Ebal eram personagens que eram licenciados pela Ouro Filmes. Sim. Então, Gogol 5, Machine Man e Charivan. Sim. Então a gente reuniu. Podia juntar. E os que estavam, os da Toei que estavam com a editora Abril também. Tanto que o primeiro história do Maskman que eu fiz era uma com a participação do Boomerman. Então, hoje, nesses tempos de Space Squad, seria a coisa mais comum. Seria normal, né? Mas era o nosso sonho naquela época. Lógico, Quando o Velpa perdeu a licença e passou a ser produzido internamente na Abril, foi pra gaveta uma história que eu escrevi do Spilvan, que ia ser o começo de uma saga que ia juntar vários heróis. Quer dizer, você já estava à frente do tempo já com essas ideias. Acho que todo fã sonhava com isso aí. E a gente tinha a faca e o queijo na mão. E quem que inventou a história de que a Diana e o Spilvan eram um casal, a Ana e o Jasper eram um casal? De onde que veio essa maluquice? Porque nas histórias de quadrinhos eles eram um casal mesmo, né? Sim. Eles eram um casal. No caso do Spilvan eu não cheguei a publicar. Tá. Mas a primeira história que foi feita, foi paga, foi produzida, já dava essa ideia. Eles tinham uma ligação que não era assim como irmãos de criação. Não era parceria, era casal mesmo. Né? E eu acho que a série às vezes dava uma margem pra isso aí. Época dos quadrinhos, então você trabalhou bastante nos quadrinhos. Sempre escrevendo, não desenhando nada, sempre escrevendo, sempre roteiro. E uma coisa legal, quando veio o segundo lote de séries, que era o Kamen Rider Black, Maskman e o Metalder, que acabou indo pra Band. Foi pra Band, sim. A gente viu em primeira mão. Primeiro episódio de cada um, Toshi juntou numa fita de vídeo, primeiro episódio de cada um e colocou, e sentou eu, mais algumas pessoas do estúdio, e eu saí de queixo caído. Porque o primeiro episódio de cada série é sensacional. E o do Black e do Metal, especialmente, me deixaram de queixo. Eu falei, caramba, a gente vai trabalhar com essas séries. No fim não rolou, né? O estúdio trabalhou só com o Maskman e o Spilvan. Na época do Black, já era produção interna da Abril e o Metal nem chegou a ser produzido. Tá, mas esses gibis tiveram um limite de vida. Uma hora isso acabou. Sim. E aí depois disso, você continuou trabalhando com esse nicho também. Antes dos quadrinhos do Tokusatsu, eu já trabalhava com desenho e fui desenvolvendo minha carreira. Trabalhando com caricaturas em eventos, cursos de desenho, quadrinhos institucionais. O teu próprio quadrinho saiu logo nessa época, não? Não, demorou pra sair. Porque depois disso eu fui fazer os quadrinhos do Street Fighter pra editora Scala. Né? Tudo em versão licenciada, né? Tem gente que chama de fanfic, não era fanfic. É tudo trabalho profissional, licenciado, com aprovação de agente internacional e devidamente pago. Isso é importante que seja dito. E aí, logo depois, aliás, eu ainda estava produzindo Street Fighter quando veio a chance da revista Herói. Como é que foi isso? Como é que foi para entrar pro time da Herói? Porque você tá desde a primeira edição, né? Em 92, eu tinha visto um anúncio da revista 7 Terror e Ficção, anunciando uma matéria de Ultraman para dali 2 meses. A revista era bimestral. Aí eu comprei uma que tinha o Batman na capa, e no final falava, no próximo número, Ultraman. Aí eu entrei em contato com o editor, era o falecido Carlos Eduardo Miranda do Ídolos do SBT, né? Falei, olha, eu vi o anúncio da matéria do Ultraman, como é que vai ser isso? E disse, olha, a gente não tem uma pessoa específica para fazer a matéria. Vem aí, conversa com a gente. Eu queria oferecer material na condição de fã, de curtidor. Tinha ajudado a organizar um evento de jubileu de prata do Ultraman na Gibitec em Fio, em 91. E aí, enfim, tava lá em 92 para 93. Ele perguntou com o que eu trabalho. Eu falei, olha, sou roteirista de quadrinhos. Ele falou, vem aí para fazer um teste. Não me pediu diploma, experiência, nada. Pediu para fazer uma resenha de vídeo, eu fiz. Ele achou legal e eu acabei fazendo a pauta. O tema foi Ultraman Great, que na época iria estrear na TV americana. Foi feito no Japão em 90, saiu no Japão em VHS, vídeo VHS em 90 e 92 foi pra TV foi anunciado para TV americana. Legal. Aí foi uma matéria de uma página. Aí fiz mais alguns freelas pra 7, sempre comentando desenhos japoneses e tal. E lá eu conheci o André Forastieri e o Rogério de Campos. Eles trabalhavam na redação da 7. Tá. Quando o Forastieri começou a montar a Acme, ele logo me chamou para colaborar. Ele não era desse, ele trabalhava muito com as partes impressas de entretenimento. Sim. Mas essa área dele, sim, até hoje, né? Mas essa ideia de falar sobre heróis, vilões e toda essa parte de entretenimento, e não só falava de americano, japonês, falava de tudo. Sim. Essa ideia já veio pronta ou vocês sentaram para organizar a Herói? O que exatamente? Qual a tua parte de entrada na Herói ali? Não, eu sempre fui
colaborador. Então, quando ele me chamou para conversar, eu lembro dele, até hoje, ele falando: olha, a gente tem um projeto aqui de começar a editorar Acme e lançar uma revista que fale de gibis, fale de cinema, de videogame, de super-herói, de seriados novos, antigos. Eu não sei no que isso vai dar, mas a gente queria que você colaborasse, fizesse uns textos. A primeira pauta, que era sobre o que estava rolando no Japão, foi a primeira matéria. É uma matéria sobre o que estava rolando no Japão. Certo. Então era uma matéria só com umas caixinhas, uns boxes, falando sobre Sailor Moon, Kamen Rider J, Blue SWAT. Mas era assim, eram algumas séries que estavam naquela época, final de 94, que os japoneses tinham visto naquele ano. Né? Eu só em toda a banca que eu passava, eu pegava Herói e ia colocando um pouquinho mais em destaque, assim. Mas as matérias de coração escritas para Herói são sempre de Ultraman, né? Porque a maioria. Você gostava muito ali na época, você cresceu vendo isso, né? Sim, sim. Olha, as matérias sobre o Yamato também, o anime, né, da Patrulha Estelar, animes, né, Zillion, A Princesa e o Cavaleiro, Fantomas, coisas bem antigonas, né? É fácil de saber, se tem algum herói na tua casa, você procura o finalzinho no nome, lá vai estar assinado Alexandre Nagado. A culpa é dele, tudo que você leu quando você era moleque, a culpa é dele. Eu lembro de matérias que eu gostei muito, a do Kamen Rider Zeto, que foi a primeira edição da Herói Gold, edição 24, quando passou a ter 48 páginas, logo depois seria 2 vezes por semana, uma época super intensa, né, de produção. Eu tenho até hoje o VHS original do Kamen Rider Zeto, e aquilo ali explodiu minha cabeça. Aquele filme eu vi mais de 20 vezes. É um primor de direção, de produção, é bonito. Trilha, aquilo é um filmaço de cinema. E foi uma das matérias que eu mais gostei de fazer, a do Cybercop, que saiu nessa mesma edição. Teve uma sequência, que foi uma pauta discutida junto com os editores, que era destrinchar as séries que deram origem a Power Rangers. Teve uma matéria sobre Joe Ranger, sobre Die Ranger, sobre Kaku Ranger, O Ranger. Mas isso conhecendo a série? Como é que era esse material de pesquisa? De onde vinha isso? Tinha que buscar direto da fonte lá, né? Fitas VHS de locadora japonesa. Eu congelava a imagem no vídeo, copiava os ideogramas, né, os kanjis dos nomes, e levava na aula de japonês para perguntar como que lia o nome. E mesmo não podendo ter certeza da pronúncia, mesmo os japoneses às vezes se confundem muito com a pronúncia que a família escolheu para aquele ideograma. Pelo menos eu teria um caminho, qual que é a pronúncia mais provável desse sobrenome. Tinha os colecionadores que tinham contato entre si. Isso é importante falar para quem tá assim, porque muita gente hoje, mesmo o Herói sendo considerado cult, muita gente critica a Herói por conta disso. As informações hoje a gente sabe que não era tão certo. É por isso, porque era um garimpo, você tinha que perguntar para um para confirmar para outro, e as imagens não tinha internet, não tinha já fonte segura, não haviam tantas enciclopédias japonesas, que hoje você pode comprar uma enciclopédia que eles lançam muito, traduzir, tem muito mais gente falando o idioma no Brasil. Na época não era assim, então é importante que o pessoal que esteja assistindo saiba que não é que vocês não sabiam nada, estavam inventando, é o limite de informação da época. Né? Por isso que a Herói tem, como todo mundo tem, de repente tem uma vírgula ou outra que está fora do lugar. Sim. Normal. A gente não tinha, por exemplo, um guia para saber sobre os artistas. Na primeira ou segunda matéria que fiz sobre o Inspector, eu mencionava que o ator que fazia o chefe Masaki era o Hiroshi Miyauchi, que havia feito o Kamen Rider V3 lá nos anos 70. Por quê? Tinha caído na minha mão uma fita VHS do Kamen Rider V3. E se reconheceu. É o mesmo cara. Cruzando informações para poder chegar no texto. Caramba. E aí, no Jaspion tinha o professor Nambara, que era o Isao Sasaki. E o nome dele era escrito em hiragana, qualquer criança lê. Aí eu via lá, é o mesmo cara que canta a música do Yamato. Que legal essas histórias. Então era um garimpo, ia anotando, tomando nota, tudo que era informação relevante, ia tentando cruzar. E aí, mas chegou um momento que saiu da Herói. A Herói saiu com o Nagado ou o Nagado saiu da Herói? Teve um tempo que eu parei de colaborar, até escrevi na Heróis do Futuro. Depois que era uma concorrente da Herói. Uma concorrente. Sim. Voltei para Herói e fiquei lá na fase Herói 2000, algumas edições especiais, teve a Herói Mini, a Super Herói. E quando a Herói foi parando a produção, eu já estava envolvido com outros trabalhos, então eu nem lembro mesmo exatamente qual foi minha última colaboração na Herói. Depois disso, eu ainda escrevi para a revista Henshin, da editora JBC. Cheguei a cuidar do site da Henshin. Nós escrevemos sinopses para fitas de vídeo que a Intermovies estava lançando. Lançou, no Kamen Rider, Kamen Rider, RX e Ultraman.
National Kid também eles lançaram. Mas essa parte do VHS entrou onde exatamente? Eu escrevi as sinopses das capinhas de vídeo do RX. Sinopses da capinha do RX. E eu lembro que na época, quando a Glaslit e a Everest trouxeram o RX e o Soul Brain para o Brasil, ele nos convidou para prestar uma consultoria. Tá. Então nós fizemos uma consultoria que consistia em reuniões com os executivos da Glaslit, de modo a explorar melhor o potencial das séries, levando em conta que eram continuações. O Black RX, continuação do Black, e o Soul Brain, continuação do Inspector. Quando eu falo consultoria, é uma consultoria remunerada. Não eram fãs trabalhando por amor à arte. Não que nós não fizéssemos com muito gosto. Mas foi visto como trabalho para quem estava envolvido com isso como trabalho. Para mim, para o Marcelo, para nossa geração. Por mais que goste desse tipo de material, é trabalho, né? Sim, era um trabalho. Sempre. E acho que por isso que deu certo naquela época, né? A Herói, desde o primeiro número, nós fomos convidados para um projeto profissional. Havia todo um tratamento de profissional para profissional. Para chegar para a gente algo profissional. Sim, lógico, o melhor que a gente pudesse entregar. A gente tem noção, claro, que a gente deu muita barrigada, que é muita informação errada, boatos que não se confirmaram, nomes errados, ou erros que a gente foi cometendo no caminho e foi aprendendo. Tá. Mas é só porque havia uma preocupação de se fazer algo, de se entregar o melhor que a gente pudesse. Eu acho que foi a primeira vez em que esse tipo de produção foi tratada no mesmo nível que as revistas de cinema tratavam produções de Hollywood, porque pra gente era mais legal. Lógico, é assim que tinha que tratar. Então, quem se importa em saber quem fez a trilha sonora do Jasper? Eu me importo. Eu me importo. Sim. Muito. Então a gente corria atrás desse tipo de informação. Sensacional. Que numa revista de cinema ia ser tratada como uma notinha de rodapé, né? Esses malucos. Não, ninguém quer saber. Foi feito no Japão, tal, por uns malucos. A gente quer saber, sim. Quem escreveu isso? Quem criou? Quem dirigiu? E esses atores aqui? Pô, esses caras levando pancada, quem são? Tá vendo? É por isso que eu convidei o Nagado para fazer o prefácio do livro do Ultraman. Se você já leu o livro do Ultraman, quem escreveu o prefácio do livro foi meu amigo Alexandre Nagado. Foi uma honra. Não é à toa que eu convidei ele a fazer esse trechinho do livro ali, falando ainda em coisas escritas. Tem muita coisa que você escreveu que está publicada. Você tem o teu livro, que é o Almanac também, né? O Almanac da Cultura Pop Japonesa. Mais de uma edição. Saiu a primeira edição em 2007 pela Via Lettera. E aí 10 anos depois saiu uma segunda edição revista e ampliada. Substituí algumas matérias, atualizei, corrigi informações. Coloquei matérias que saíram depois, né, da publicação do primeiro Almanac. E aí a segunda edição saiu pela editora Quimera. Aí tá vendendo ainda, dá pra achar? Dá pra achar. Então vou deixar na descrição, vocês olham no fim do vídeo, vocês olham lá, dá pra achar. E hoje tem o blog Sushi Pop. Sim, que eu comecei. Tem também um monte de texto relacionado a essa cultura, não só Tokusatsu, você abre um pouco mais o leque. Mangá, anime, cultura japonesa, música japonesa. Isso é legal, ele fala de cultura japonesa não só fechada por nicho. Então você tem música, tem anime, tem leitura, tem coisa impressa, tem coisa desenhada, tem vídeo, tem tudo que você gosta, tá ali, né? E como Tokusatsu é parte da cultura pop, ela se interliga com muitas coisas. Influenciou muito da cultura pop o Tokusatsu, né? E recebe influências, reflete a época. Né? É importantíssimo. Para quem pesquisa, para quem gosta de ler, é uma fonte. Vocês que gostam desse tipo de conteúdo, tem muita coisa rica lá pra gente. Eu sigo sempre lá e muitas coisas que vocês me perguntam, às vezes eu dou uma lida nas coisas dele também, tá? Então vale a pena você dar uma olhada. E falando em assistir, você é da época dos Ultras lá atrás, Spectreman, Robô Gigante, tudo que você comentou. Séries atuais, assistiu algo? Olha, a última série que eu assisti foi Ultraman Did. Excelente, fantástica, no nível das séries clássicas. Antes do Did, viu o Orb também? O Orb eu vi inteiro. Eu vi inteiro. É uma série excelente também. Aliás, excelente, o Orb é excelente. Tanto o Orb quanto o Did eu coloco no mesmo patamar das séries clássicas. E eu sou daqueles bem puristas. Eu sou muito chato pra analisar a série, a direção, o roteiro, a trilha sonora, o clima, enfim, o que torna a série legal. Eu sou daqueles chatos que gostam de ficar analisando. Tem poucas pessoas com quem eu posso conversar esse tipo de maluquice. O Danilo é uma dessas pessoas. Eu só aprendo. Eu não tenho acompanhado muita coisa. Eu vi alguma coisa de Kamen Riders modernos, né, da era Heisei. Sim. Eu vi episódios soltos do Kuga, do Agito, do Ryuki, alguma coisa do Decade. Não é a minha vibe, eu não curti tanto. Sei que são séries muito boas,
Eu tenho muita curiosidade de ver o Gain. Nossa, é muito bom, muito bom. O Gain, assim, é do top 3 Kamen Rider Heisei, fácil. É paciência, o Gain, eu já falei muito pra eles, o Gain, até o episódio 10, ela vai de uma maneira, de repente a série se transforma e explode a cabeça, assim, é muito boa, de verdade, vale a pena. Eu tenho curiosidade pelo roteiro, porque o roteiro é excelente. Game Robot, ele é muito conceituado, tem muita coisa que precisa atualizar. Sim. Mas eu também tenho muita vontade de procurar coisas antigas. Robô Gigante é sensacional até hoje. Até hoje eu acho divertidíssimo. Eu tinha vagas lembranças do Esper, tive que assistir alguns episódios para refrescar a memória para poder escrever sobre. É tudo muito ingênuo, essa ingenuidade das séries antigas eu gosto. Total. Hoje as séries são trabalhadas hoje de outra maneira, então elas foram criadas de outra maneira. Fica a dica, você quer ver série nova ou antiga, tá falando um monte aqui, vocês que sempre perguntam o que assistir, tá aqui uma lista de coisas pra vocês assistirem. Então pronto, vamos finalizando por aqui esse papo. Brigadíssimo, tô esperando pra fazer essa gravação há muito tempo, tô esperando pra gravar com o Nagado há muito tempo, a gente conversa muito, mas tava faltando esse contato em vídeo pra registrar pra vocês a história desse cara que ajudou muito na cultura pop japonesa no Brasil, de verdade, e até hoje tá colaborando. Então sigam as redes do Nagado, você é muito ativo no Twitter, né? Twitter direto. Então todas as redes do Nagado estão aqui embaixo, o blog, tudo que foi falado tá aqui na descrição, não perde essa. Brigadíssimo pela participação. Valeu. Agradeço de verdade. Não se esquece, deixa o like aí, é muito importante para que eu siga fazendo esses papos e entrevistas para vocês. Se inscreve no canal. A gente se fala no próximo Tokudok. Abraço, valeu.